Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bárbara, como a Cíntia falou, agradecendo a Cíntia que me encontrou aí na internet. E eu tenho, nos últimos anos, aí, me aprofundado um pouco mais na comunicação não violenta. E, na verdade, eu me apaixonei por ela, né, por todos os benefícios que trouxe para mim, para minha vida e para minha vida de relações. Então, a minha área ela é outra, né? Eu sou dentista, eu trabalho no Sesc Guarulhos, só que eu tenho agora uma nova profissão também, que é a comunicação não violenta. Então, já vim com meu esposo Fernando, que sempre me apoia aí, né? E a Marli, que é uma grande amiga e que também tem trabalhado comigo bastante aí nos grupos de comunicação não violenta. E para a gente começar, eu gostaria de fazer um centramento. Então, assim, para a gente fazer um exercício aí de relaxamento. Cíntia, você passa um slide para mim? Deixa eu só. Eu vou colocar uma música e aos poucos eu vou guiando vocês. Quem se sentir à vontade, pode ir fechando os olhos. Começando a trabalhar a respiração. Quem está chegando agora pode ir se aconchegando aí, se quiser fechar os olhos. Inspirando aí em 4 vezes, 4 segundos, 1, 2, 3, 4. Segura o ar em 4 também, 1, 2, 3, 4. E solte o ar em 1, 2, 3, 4, soltando os ombros. Percebendo um relaxamento no corpo, nos ombros, nos braços. Continuando a respiração. Aos poucos vocês vão sentindo um relaxamento no tronco. Nas pernas. Nos pés. E assim, vocês vão aos poucos se desligando das atribulações do dia a dia e se conectando com o seu eu interior. Com quem é você, com o que realmente é importante para você. Eu tenho um passadorzinho. Obrigada, Michelle. E aos pouquinhos vamos voltando. Bom, eu vim falar sobre comunicação não violenta. E para falar como vem o nome não violenta,
que ela vem, na verdade, quem sistematiza... Bom, eu queria saber, alguém aqui já leu o livro do Marshall Rosenberg? Já leu? Mais alguém? O Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo norte-americano que desenvolveu uma... Né, ele chama de comunicação não violenta porque ele se baseou nos movimentos de não violência no mundo. Então, do Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, que ele vivenciou muito o movimento negro na época, tem mais ou menos uns 60 anos, e Gandhi, né? Então, Marshall, ele viveu muita violência na escola, né? Então, uma vez por ele ter sobrenome judeu, ele apanhou dos colegas logo no primeiro dia de aula, isso lá em Detroit, quando ele se mudou. Quando ele chegou na casa dele, em Detroit, acho que logo na primeira semana aconteceu um problema lá entre grupos rivais. Aconteceu um incidente no parque que culminou com a morte de quase 40 pessoas no bairro. Os pais dele ficaram trancados no apartamento por 3 dias, com medo da situação que estava acontecendo lá. Por outro lado, Marshall vivia muita compaixão dentro da família dele. E nesse contraste, ele queria entender por quê, né? Existiam pessoas que se comportavam de maneira agressiva e outros de maneira compassiva. Qual que era essa ligação? Né? Eu gostaria de fazer uma dinâmica de 3, eu vou pedir assim, de mais ou menos uns 6 minutos inicialmente, com vocês. Então eu gostaria, quem tiver vontade, quem sentir a vontade de fazer, de procurar uma pessoa e formarem duplas. E aí logo mais eu já falo basicamente o que vamos fazer. Pode ser? Vocês se organizam? Eu vou dar 3 minutos para cada um. Então, vocês escolhem a primeira pessoa que vai falar primeiro. Vocês vão falar para o seu colega o que está vivo dentro de você hoje. Primeira pessoa, eu estou assim, tá? Então, o que vocês estão sentindo hoje, o que está vivo em vocês hoje? Eu vou dar 3 minutos. Quando der os 3 minutos, eu aviso, aí vocês trocam. Pode ser? Bora começar. Começou, valendo! Eu gostaria de ouvir 1 ou 2 vozes, pensando no tempo. Eu quero cuidar do tempo, ao mesmo tempo eu quero ouvir vocês. E também, no final, eu posso ficar mais um pouco e a gente conversa, quem quiser vir até mim. Mas eu gostaria de ouvir de alguém como foi essa experiência de falar e ser ouvido, ou como foi a experiência de escutar o outro. Alguém gostaria? Eu vou agora falar sobre violência. E eu trouxe algumas coisas do livro do Marshall. Eu acabei escrevendo porque eu acho que é bem importante eu trazer aqui para a nossa reflexão. Depois a gente vai continuando o nosso bate-papo, tá? Então, o Marshall, ele fala sobre as raízes da violência. Ele fala que a nossa mentalidade, a gente vai aprendendo e que a gente vai se comunicando de uma maneira alienada na vida, não só comunicando, como percebendo a realidade da vida. Então, primeiramente é quando a gente vê uma pessoa que às vezes tem um valor diferente do nosso e a gente sente que tem uma natureza maligna nessa pessoa, porque os valores dela diferem do nosso. Então, ou ela precisa ser combatida, ela precisa ser silenciada, porque não é igual a mim. Né? E aí, frases do tipo: o seu problema é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa. Eles são preconceituosos. Isso é impróprio. Na verdade, são todos julgamentos moralizadores que nós estamos fazendo em relação aos outros.
que é diferente do juízo de valor. O que é importante para mim, Bárbara? Para mim é importante, sei lá, a solidariedade, a honestidade, a fraternidade. Então, são valores que importam para mim. Mas quando eu julgo que o outro não tem esse valor que eu tenho, e eu julgo por isso, de uma maneira, né, ou é maligno, ou não é evoluído, ou seja lá o que for, então aí eu estou sendo violento. Tá? Então, outras coisas que tem muito a ver com a comunicação não violenta, com a violência, né? Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com o nosso mundo interno, da forma como a gente enxerga o mundo, é a nossa janela. E não é a realidade. Então, pararmos para pensar nisso. Existem muitas realidades. Cada um de vocês está me vendo e está pensando em coisas diferentes nesse momento que eu estou falando isso. Porque cada um é um ser único, que teve a sua educação diferente, que enxerga diferente o mundo, teve experiências diferentes. No mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o quê. A comunicação alienante da vida faz com que a gente olhe para o que está errado nos outros e em nós mesmos, porque essa situação ela vai de fora, da gente para fora e de fora para a gente. O que está errado no outro, e aí naturalmente eu começo a me cobrar também. O que eu estou fazendo de errado? E aí eu entro num sentimento de culpa muitas vezes. Não que a gente não deva se responsabilizar pelos atos que a gente faz, mas a culpa é um lugar muito estático, um lugar que talvez a gente não consiga sair desse lugar. Se meu amigo... Então, aí também tem uma outra questão, né? Ele fala assim, se o meu amigo deseja mais atenção, ele é carente. Se sou eu que quero mais atenção do meu amigo, ele é insensível. Se o meu colega de trabalho, ou em casa, na família, quer trabalhar com os pormenores, quer não deixar nada passar, ele é cri-cri ou ele é compulsivo. Agora, se sou eu que gosto de olhar os pormenores das coisas, o outro é largado e bagunceiro. Então, todos os nossos julgamentos estão a partir do nosso olhar. E Marshall fala que isso são expressões trágicas, porque não conecta com a vida e com o que está se passando dentro de nós. E isso, quando a gente julga uma pessoa, a gente causa resistência do outro em relação a gente ou submissão. E a custa do que a submissão? A custa do medo, da culpa e da vergonha. Então, quando existe o medo, a culpa e a vergonha, qualquer atitude que a gente quer que o outro faça, um dia, ou ele vai se rebelar, ou ele vai ficar muito ressentido com essa submissão que ele teve que ter. E aí, o convite da comunicação não violenta é assumirmos a responsabilidade dos nossos sentimentos e necessidades. Então, Marshall, né, ele fala o seguinte, por trás de um comportamento existe uma necessidade. Então, agora, o convite começa a ser, toda vez que alguém vier com uma carga, tiver um comportamento, falar uma determinada coisa, a gente pensar, qual que é a necessidade dessa pessoa? O que tem por trás aí? A gente ter uma curiosidade genuína de investigar isso.
tentar se esticar um pouquinho mais no mundo dessa pessoa, né? E ele fala, todo ato de violência é expressão trágica de uma necessidade não atendida. Será que vai? Deixa eu ver. É um vídeo que fala da história do Alfredo, que eu vim trazer para vocês. Aqui no restaurante sempre vem um sujeito muito estranho. Parece que ele se chama Alfredo. Chega todas as noites com cara de doido, se senta na mesa lá no fundo, pede um lanche e depois um café, abre uma sacola e fica lendo coisas bem estranhas. É meio maluco, parece. Uma noite dessas ele chegou, começou a olhar para uma moça loira que estava sentada na mesa ao lado, conversou com ela e a convidou para sentar na mesa dele. Depois a moça saiu rapidamente e ele saiu atrás. Para mim ele deve ter dito alguma coisa que ela não gostou. Ele é doido mesmo. No apartamento ao lado, mora um rapaz muito estranho. Dizem que se chama Alfredo. Eu não quero nem saber de conversa com aquele maluco. Anda sempre descabelado. Outra noite, eu vi uma cena de arrepiar. Ele bateu a minha porta e quando abri, lá estava ele com uma enorme faca na mão, toda suja de sangue. Olhei de relance e pude ver a moça deitada no sofá do apartamento dele, morta com certeza, pois havia uma mancha de sangue no chão. Gritei e bati a porta na cara dele. Que medo! Acho que vou chamar a polícia. Eu tenho 2 filhos. O Eugênio, que é meu orgulho, e o Alfredo, que é minha tristeza. O Alfredo só tem me dado desgosto, enquanto que o outro só tem me dado alegrias. Eu dei tudo para os dois. E o que vejo agora? Um é engenheiro em uma grande empresa, casado, com filhos e tem um belo apartamento. O safado do Alfredo é boêmio, vive de bicos e diz que é pintor. Ainda vai acabar mal, vagabundo. Eu me chamo Alfredo, sou pintor de telas. Saí de casa porque meu pai não me compreendia. Vou sempre num restaurante perto daqui de casa, tomo meu lanche e leio alguma coisa que levo pra lá. Um dia desses conheci uma moça loira, a Alice, e ela gosta de arte também. Eu a convidei para posar para mim no meu ateliê e ela aceitou. Quando terminei o quadro, já era tarde e ela adormeceu no sofá. Só que eu derrubei a lata de tinta vermelha no chão e tentei limpar com uma faca, mas não consegui. Lembrei da minha vizinha e fui pedir ajuda, e quando ela me viu, começou a gritar. Eu não entendia nada. Estou muito feliz. Comecei a namorar a Alice e ganhando um bom dinheiro com a venda dos meus quadros. Essa história, eu já fui voluntária do Centro de Valorização da Vida e essa história faz parte do nosso treinamento lá no CVV. O Centro de Valorização da Vida, que é um atendimento telefônico, é 188, que é um apoio emocional. Porque para a gente entender essas diferentes perspectivas, não é? E aí eu tenho, o meu canal no YouTube é barbarabezerra.humaniza e eu coloquei esse vídeo lá. Tem lá também, você pode procurar e usar também, se precisar também. Alguém gostaria de falar sobre o vídeo em si? Alguém levantou a mão lá atrás? Não? Acho que o vídeo mostra muito essa questão das diferentes perspectivas, né? O olhar de cada um e o julgamento também, né? Que é muito presente, né? Vagabunda, não sei o quê, e quando na verdade, na visão dele, estava vendo a vida dele do jeito que ele escolheu, e ele até é bem sucedido e tudo mais, né? Sim. A gente fala muito sobre julgamento, né? Sim, sim. Obrigada. Às vezes não atende a nossa expectativa de previsão, de previsibilidade do outro. Poxa, teve, né, aquela receitinha de bolo e não são iguais. São seres diferentes. Sempre vem alguém com defeito.
Pode ir. E aí eu volto na outra dinâmica aí, né? Nós estávamos conversando e a gente pensa muito no financeiro. E muitas vezes nós não temos escolhas das nossas verdades, né? E aí a gente tem que cumprir uma vida que muitas vezes não aceitamos pra gente, mas a gente é obrigado a cumprir. É o trabalho em excesso, a vida corrida, e aí muitas vezes a gente deixa de lado o que é mais interessante pra gente, o mais importante, né? Que é muitas vezes a família, a religiosidade e essas questões. E aí quando você entra nessa vida de que muitas vezes a violência da gente é não aceitar o que o outro deseja. E aí entra a questão da empatia, que foi falado muitos. Acho que a palavra empatia foi a que mais foi falada na pandemia. E aí muita gente vai falar que empatia é sentir a dor do outro, né? Mas é que eu falo, nunca ninguém vai sentir a minha dor. E aí respeitar a minha dor talvez seja empatia. Sim. E aí nesse caso, quando os dois filhos, eles não foram criados pelos mesmos pais, mas eles não tiveram a mesma realidade social que eles viviam. Cada um teve uma sociedade no seu nascimento. Cada um teve uma verdade. De repente, no primeiro, o pai teve uma responsabilidade maior, ou no segundo, o pai teve um conforto financeiro que deu uma tranquilidade ali. Então, quando você passa uma dificuldade financeira, aquela pessoa ela é um pouco mais segura. É igual na guerra. Quem viveu a guerra vive com pouco. Quem não viveu da guerra, fala da guerra, mas não sabe qual é o sofrimento da guerra e desperdiça a vontade. E essa é a diferença entre os dois. E qual que é o certo? É o que escolheu ser médico, né? Ou o que escolheu ser artista? Cada um tem a sua verdade. E a gente é tão violento que não sabe respeitar a verdade dos outros. A minha vida responde a mim. E nem eu falo para as pessoas, a minha vida cabe na minha mão e cabe no meu bolso. A sua vida cabe na sua mão e cabe no seu bolso. Mas a sua mão não cabe no meu bolso. E nem a minha cabe no seu bolso. Só que eu não posso rasgar o seu bolso. Eu tenho que respeitar a sua vida, as suas escolhas. Eu posso, na hora que você me pede um conselho, eu posso ajudá-lo, sim, mas não sendo violento. Eu não posso dizer o que você tem que fazer. Eu posso te dar as possibilidades do que você pode fazer. E aí muda a coisa. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Bacana, né? Pode. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte: nós como os pais que somos, né, a gente quer, de repente, idealizar o futuro dos filhos como a gente pensa. Né? E é muito difícil você trabalhar isso na mente de um pai. Eu falo que eu já passei por isso. Então, os filhos, eles vão buscar a independência deles, eles vão buscar a vida deles, né? Mas o difícil é você entender até onde você quer proteger. Então, os pais hoje querem criar os filhos dentro de uma bolha. Na verdade, o filho é feito, você cria um filho para o mundo. Mas é importante salientar também que quando o filho vai buscar o mundo, a responsabilidade pela escolha do mundo é dele. Ele não pode depois voltar e querer jogar a responsabilidade em cima da escolha dele dos pais. Então é um dilema muito grande que a gente vive hoje na sociedade, em cima dessa situação. Sim. Muito obrigada, viu? Gente, eu queria dar continuidade, pode ser rapidamente? Eu levo o microfone. Primeiramente, há 2 slides atrás, você colocou uma frase que ela está muito, talvez, não explicada. Bora lá. Você colocou ali que a violência nasce de uma necessidade não atendida. Isso aí precisa ser um pouquinho melhor explicado, porque, de repente, eu estou justificando eu tirar alguma coisa de alguém porque eu não tenho, eu ser agredido por alguém porque eu não tive uma outra coisa. E epiteto é o codinome do Nelson Levada. Ele me falou essa frase essa semana para mim. Quem é Nelson Levada? Aquele louco. Só uma coisa. Gente, eu preciso andar, mas eu posso. É rápido? Eu estou adorando ouvir vocês, mas eu estou dividida aqui, que eu quero passar as coisas. Só para registrar que a sociedade, gente em geral, tem pressa de colocar o rótulo de esquisito
em qualquer coisa que não é conforme o que a gente pensa, né? E é difícil ser esquisito, porque acho que a maioria de nós na adolescência deve ter sido ou conhecido alguém esquisito. E o fato da gente ter querido virar professor, para parte das pessoas que estavam mais perto de nós, foi algo assim, nossa, mas tanta coisa para você fazer na vida, esquisito você querer ser professor. Ele falou esquisito olhando para a Pretinha, não sei porquê. Não, ele olhou para você. Olha, eu percebi uma preocupação, né, sobre a questão da necessidade, né? Então eu estou precisando do objeto, eu vou lá e roubo, né? A gente vai entrar um pouquinho mais, eu não sei se eu vou conseguir aprofundar da forma como, né, ele gostaria, mas vamos passando. Então é isso, o Epíteto ele fala, né, um homem não é perturbado pelas coisas, mas pelo modo como as vê. Né? E também, dentro do que a gente está falando, do livro do Epíteto, que é a Arte de Viver, ele fala também que... mas aí a visão dele, tá? Então não é a comunicação não violenta, mas é uma visão dele que eu acho que serve um pouco. Que as coisas são de duas naturezas, as que a gente pode controlar e as que a gente não pode controlar. E que a felicidade se consiste em nos atermos naquilo que a gente pode controlar. Então, o comportamento do outro, como a pessoa, as escolhas que ela faz na vida dela, não está dentro do nosso controle, mas eu posso controlar ou ao menos pensar sobre como eu me sinto em relação a isso e quais podem ser as minhas necessidades não atendidas a partir da escolha que a pessoa fez. Só que é algo meu. Isso sim, dá para eu fazer, dá para eu entrar. Isso aqui é um dos obstáculos para a empatia, os rótulos que a gente coloca nas pessoas, né? Então, eu pus aqui, né, um monte de potinho, né? Por que eu pus, por exemplo, funcionário, chefe, aluno, professor? Por quê? Porque a gente monta um script na nossa cabeça de que, por exemplo, um chefe, ele tem que ser, qual a lista, né? Ele tem que ser compreensivo, ele tem que ser dinâmico, tudo isso na minha cabeça, o que é ser compreensivo para mim, o que é ser dinâmico para mim. Ele tem que, então eu tenho uma lista. Se eu não conseguir ticar ali todos os itens dessa lista, ele já não serve. Ele já não é o que eu esperava. Né? Um aluno a mesma coisa, o professor a mesma coisa. Né? Eu percebo assim, uma carga, né, assim, o que eu vejo de sentimentos em relação ao tempo que vocês estão aqui, né? E o que isso representa também da perda de tempo, às vezes, com a família, ou até a questão financeira, né? Parece que pega, poxa, eu poderia ganhar mais, para eu ter uma folga maior, para eu ter uma liberdade também maior, de eu poder ir para os lugares que eu gostaria, de, enfim, fazer N coisa, o curso que eu queria, e às vezes eu não estou podendo, né? E existe muita vulnerabilidade aí, é importante olhar para essa vulnerabilidade. Tem uma história do Marshall, que ele vai na sala de aula para falar de comunicação não violenta, numa área da periferia lá nos Estados Unidos. Ele ia em escolas, em presídios, inclusive ele mediava conflitos internacionais. É aí onde chega a comunicação não violenta. E ele chega numa escola, imagina, ele chega, aí estão os alunos assim, olhando para a janela para ver o que tinha lá, nem olhava para a cara dele. E ele lá. Aí, de repente, uma das alunas retira uma lixa de unha e começa a lixar as unhas vigorosamente ali. E ele se sente totalmente desconectado com essa sala. Um dos alunos falou assim, eu sei que você está aqui meio que obrigado a trabalhar com nós negros. Era uma escola porque tinha essa segregação, né, nos Estados Unidos. Eu sei. Tem. Eu sei que tem. E aí,
E aí ele fala assim, não é por isso, não é por vocês serem negros. Eu cheguei aqui e eu percebi que vocês que eu não estou conseguindo me conectar com vocês, eu estou com medo, porque na verdade eu não conheço vocês. E eu não sei dizer como que vocês iriam me receber. Porque eu gostaria de ser aceito aqui. Então ele falou do medo, que é um sentimento, e da aceitação, que é uma necessidade. A partir do momento que ele abriu essa vulnerabilidade, os alunos começaram a perguntar sobre ele. Às vezes a gente vai muito para um lugar do tipo, eu não vou falar como eu estou me sentindo, o que eu estou precisando de uma maneira tão aberta, porque eu vou ser engolido, né? As pessoas vão me engolir, imagina, né? Eu vou me mostrar fraco, eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que ser forte. Mas talvez, em muitas situações, a gente demonstrar a nossa vulnerabilidade é onde realmente a gente se conecta com o outro. É onde vai fazer a diferença nessa relação. É como, sabe, aquela coisa de guerra? Ó, vou largar as armas, você larga também. E aí a gente vai conversar. Bom. Então, o primeiro passo, eu vou falar dos 4 passos da comunicação não violenta, é bem básico. Primeiro é observar sem avaliar. Será que a gente consegue observar uma situação sem fazer julgamentos moralizadores? Esse é o primeiro passo, que é o que a gente viu lá da história do Alfredo, né? Como que seria julgar observar sem avaliar? O segundo passo é entrar em contato com os meus sentimentos. Poxa, aquele aluno, olha, o outro aluno seguiu um outro caminho, né? Puxa, como que eu me sinto vendo isso? Eu me sinto incomodado, angustiado, frustrado. É entrar em contato com os próprios sentimentos. E aí, nós temos 2 tipos de sentimentos, assim, se fôssemos classificar os confortáveis e os desconfortáveis. Então, olha só, eu coloquei, aqui não tem todos, mas eu coloquei uma quantidade expressiva aí. Então, agradecido, alegre, alerta, carinhoso, contente, criativo, esperançoso, estimulado. Esse vocabulário é muito importante, na minha opinião, para mim, eu entrar em contato e me apropriar desse vocabulário para utilizar como uma nova língua. A sugestão é essa, é como uma nova linguagem. Fascinado, pleno, radiante, né? É que é muito mais do que eu estou bem ou estou mal. E aí os sentimentos desconfortáveis. Abatido, apático, desapontado, desencorajado, envergonhado, impaciente, mal-humorado, perturbado, despreocupado, descontente e tantos outros. Os sentimentos confortáveis, voltando um pouquinho, quando que a gente tem sentimentos confortáveis? Quando as nossas necessidades estão sendo atendidas. Aí é super confortável pra gente. Não é tão bom? Não é tão bom ter um filho e saber que ele vai ter uma estabilidade financeira, uma segurança financeira, tá? Isso já, que ele tem um casamento que, de repente, né, tem ali uma estabilidade emocional e ele vai ficar, né, assim, confortável com isso. Isso está atendendo a minha necessidade aí de previsão, de propósito. Os sentimentos desconfortáveis é quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas. E ele é um alerta. Se eu estou me sentindo desconfortável, o convite é, vamos olhar para dentro da gente como a gente está se sentindo e por quê. O que eu estou precisando? E aí daqui a pouco eu vou trazer o vocabulário das necessidades. Não sei se vai ficar legível para vocês, mas vamos ver. O terceiro passo é entrar em contato, então, com as necessidades. E aí,
Numa situação, eu entro em contato com os meus sentimentos e se sobrar espaço para mim, disponibilidade minha, entrar em contato com o sentimento do outro. É um processo meu e do outro. As necessidades. Não sei se dá para ler aí do fundão. Não? Eu vou ler um pouco. Olha só. Necessidades. Então, eu tenho bem-estar, conexão, autoexpressão. É que eu copiei do livro do Mar. Autoexpressão. Então, aí tem, sustento, saúde, abrigo, abundância, alimento, descanso, exercício físico, saúde integral, suporte, sustentabilidade, vitalidade, energia, segurança, confiança, conforto, estabilidade, fé, ordem, segurança emocional. Necessidade de descanso, recreação, gente, eu acho um alívio ouvir. Tem horas que eu estou precisando, às vezes eu estou incomodada e eu não sei o que é. Eu vou atrás da lista de necessidades para ver o que eu estou precisando. E daqui a pouco eu vou falar o porquê. Conexão, amor, cuidado, afeto, carinho, beleza, compaixão, companhia, conexão sexual, se importar, ser valorizado, intimidade, proximidade, respeito, ser honrado, empatia, aceitação, autoestima, comunicação, conhecer, consciência, consideração, ouvir, presença, receptividade, reconhecimento, por aí vai. Autonomia, autorresponsabilidade, clareza, congruência, consciência. Entrando na necessidade de autonomia, eu não vou falar que é a top da lista, mas eu vou dizer que ela está ali. A necessidade de autonomia do ser humano é uma das maiores, assim, das necessidades mais importantes. Então, quando a gente quer tolher a autonomia do outro, isso provoca, isso estimula um desconforto. Não estou falando que em nenhum momento a gente faça isso, mas é para se pensar. Criatividade, aventura, descoberta, estar vivo, iniciativa, inovação, inspiração. E aqui tem mais. Descanso, recreação, diversão, aceitação, apreciação, beleza, consciência, equanimidade. Todas essas são necessidades humanas universais. Humor, relaxamento, simplicidade, tranquilidade, comunidade, pertencimento, essa também, e essa de pertencimento eu vou falar depois no final, que eu tive uma conversa aqui, e aí eu quero exemplificar para vocês. A necessidade de pertencimento, ela costuma ser muito forte, muito forte. E por querer pertencer a um grupo, a gente é capaz de fazer coisas que a gente jamais faria se não fosse isso. Então, às vezes a gente deixa de ser quem a gente é, a gente deixa de ter a nossa autoridade para poder pertencer a um grupo. Porque se aí você falar, se eu for se eu falar o que realmente eu penso, se eu for do jeito que eu sou, eu vou acabar me afastando desse grupo, e ele é importante para mim. Então, é importante pensar sobre isso. Então, companheirismo, generosidade, inclusão, interdependência, parceria, iniciativa, inspiração, significado, contribuição, apreciação, gratidão, autoestima, desafio, eficácia, eficiência e por aí vai. Essas são as necessidades humanas universais. Eu vou trazer aqui um vídeo e eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Aí eu vou fazer dois apontamentos. Um deles é assim, você vê que ela está num nível de energia e ele está em outro, né? E ele mesmo percebe que chega um momento que ele fala assim, tá bom, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Porque não tem conexão. E outra coisa que eu gostaria de falar, quantas vezes, aí pra gente olhar pra gente, enfim, e olhando para ela tem uma outra história contada na cabeça dela, sobre o casal feliz.
E ela vive isso o tempo todo. Ela não sai desse lugar. Ela não consegue, por isso que eu falo, às vezes, para evitar o julgamento, porque você julgando, você deixa de viver a história que está acontecendo ali naquele momento. Então, soltar esse julgamento. E aí, olhando para esse vídeo, eu gostaria de saber quais, eu sei que não dá para ler lá no fundo, né? Mas do que eu falei um pouco, quais poderiam ser, numa palavra, quem quiser ir falando, vai falando, quais poderiam ser as necessidades do Cláudio? O que ele estava precisando naquele momento? Compreensão. Tempo. Um espaço de escuta. Companhia. Apoio. Carinho. Atenção. Oi? Acolhimento. Ser ouvido. Tudo isso faz parte, né, desse processo de trabalhar a empatia. E os sentimentos dele, hein? Quais os sentimentos que ele estava tendo ali? Sentindo abandonado, desconforto, culpa, melancólico. Oi? Abatido, solitário, triste, desanimado. Como? Solitário. Ele não escapa de nenhum desses. Ele gabaritou. Deprimido, né? Eu estou trazendo isso e convidando nesse sentido para a gente, né, claro, ir ampliando esse vocabulário de sentimentos e necessidades. Sim. Eu vou ver vamos ver como que vai ficar o som desse. Esse fala sobre, esse é um vídeo baseado num livro da Brené Brown, que ela estuda vulnerabilidade. Ela tem vídeos no YouTube, Brené Brown de marrom em inglês. Vocês podem procurar, tem vídeos bacanas dela, tanto na Netflix, eu gosto muito dela. Vamos ver como que vai estar. A gente às vezes tem pressa de resolver as coisas. Só que antes da gente resolver, a gente precisa se conectar com o outro. Senão não pode ser aquela resolução assim, do meu jeito, mas não vai servir para muito tempo. A conexão é, assim, na minha opinião, é um caminho mais assertivo e faz com que os resultados sejam mais de longo prazo. Alguém aqui gostaria de conversar comigo aqui na frente sobre alguma situação que esteja vivendo, pensando assim, tá? Só que é uma situação sobre você, tá bom? De preferência. Pensando num nível nem muito alto, sabe? Do tipo, é uma situação assim muito pesada para mim, muito forte, e também nem tão levinho, nem tão corriqueiro. Uma situação mediana. Gostaria de vir aqui na frente falar comigo? Estou passando por uma situação, assim, precisando demais do seu apoio, da sua opinião. Obrigada, Marli. Obrigada. Obrigada. Essa conversa que eu tive com a Marli, a minha pergunta é, eu dei alguma solução para ela? Não, né? Mas eu ouvi o que ela precisava, né? Então, um dos obstáculos, claro, quando a pessoa vem com uma carga emocional muito grande,
Não é que em nenhum momento a gente possa fazer isso, mas ou então quando a pessoa vem perguntar pra gente e tal. Mas como eu vi que ela estava com uma carga emocional muito grande, eu quis oferecer empatia. Então, eu não julguei a situação, nem a ela e nem ao outro. Eu não aconselhei. Eu não quis educar. Tudo que eu estou falando, a gente faz no sentido de querer ajudar, mas são obstáculos para essa conversa, a empatia. Tudo que eu faço querendo ajudar, eu me ponho no nível superior, tá? Se eu aconselho, eu sou um mestre, por isso que eu estou aconselhando, que eu sei mais, eu já passei por isso, eu sei como é, e com você vai ser igual, só que a gente sabe que não é assim. Eu não quis educar. Eu falei para você não dar ajuda, Marli, tá vendo? Eu disse para você. Olha aí o que aconteceu, né? Eu não quis fazer isso. Então, assim, só para a gente assim, pensar um pouco mais como é possível a gente conversar olhando para sentimentos e necessidades. Ah, você está frustrada, você está chateada, você está triste. Eu estou olhando para sentimentos. Você está precisando se sentir segura para ajudá-los. Muitas questões que eu estou falando nesse pêndulo, sentimento e necessidade. Por isso que eu insisto de vocês se apropriarem desse vocabulário. Então aqui, ó, nessa conversa, o que eu fiz? Eu ouvi ativamente, de maneira mais silenciosa, no primeiro momento, a Marli. Depois, eu parafraseei, que a gente chama. Então, eu disse com as minhas palavras, né, o que eu ouvi dela, sem julgamentos. Olha, eu te ouço falar isso, isso, isso. E será que o que eu ouvi é real? É bom checar, é bom fazer no sentido de checagem, de pergunta, sabe? Foi isso mesmo que eu ouvi? Porque às vezes eu ouvi diferente. Ela, não, Bárbara, não foi isso que eu falei tal, tal. Tudo bem, e tá tudo bem, tá no fluxo da conversa. E acabou não aparecendo, mas fazer um palpite empático com sentimentos e necessidades, que é isso que eu falei, olha, aí a gente fala, qual o sentimento dessa pessoa? Parece isso, isso, isso. O que ela tá precisando? O que é importante para ela? Parece isso, isso, isso. O que eu quero dizer é que essas conversas costumam transformar as nossas relações. Transformar. Muitos conflitos que a gente vive em casa, querendo educar, querendo falar para o outro o que a gente acha que ele tem que fazer, muitas vezes, ouvindo sentimentos e necessidades, a gente transforma relações. E o resultado, eu diria, imediato. Imediato. E o quarto componente da comunicação não violenta, se for o caso, é o pedido. Quer dizer, como que eu posso pedir para que a minha vida, algo para o outro, para que a minha vida se torne mais maravilhosa? E aí eu trago algumas questões sobre o pedido, tá? Fale o que você quer, o que o outro faça, e não o que você não quer. Então, assim, eu não aguento mais esse tênis no meio da sala. Eu não aguento mais. Às vezes, na minha cabeça, eu estou pedindo para guardar. Só que eu não estou pedindo. Eu estou falando o que me incomodou. E, gente, parece que fala assim, mas não é óbvio para o outro? Eu acredito, francamente, que o óbvio não existe, porque cada um tem uma realidade. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Bom? Então, falar, eu preciso que você faça isso, que você coloque o seu tênis debaixo da cama, na sapateira, por favor. Ser assertivo naquilo que se fala. Outra coisa, saiba diferenciar se é um pedido ou uma exigência. Qual que é a diferença? Quando eu peço algo e eu recebo um não, se eu ficar mal-humorada ou se eu ficar irritada e partir para um embate, não era um pedido, era uma exigência. Se eu recebo um não e eu me mostro disposta a entrar numa negociação, então é um pedido. Se está certo ou está errado, eu não estou aqui julgando. Só que aprender a diferenciar uma coisa da outra é importante.
No geral, o pedido a gente consegue, e negociando a gente consegue melhores resultados. A exigência, muitas vezes a pessoa faz, mas com raiva, das duas uma, ou ela se submete, ou ela faz um motim uma hora. Das duas uma. O pedido tem 3 coisas, muitas vezes, né? Às vezes no ambiente de trabalho, na sala de aula. Quem vai fazer, o que vai fazer e quando vai fazer. Então, você de repente chega para um aluno e fala, olha, eu preciso que você faça a lição e, sei lá, era para fazer na sala de aula, ele acha que tem que entregar no dia seguinte. E às vezes a gente não é claro. Na nossa cabeça está tão óbvio isso. Não, mas é agora. Mas para a pessoa, ela pensou de uma maneira diferente. Isso dá muita confusão. Mas não é óbvio, eu não falei. Gente, eu não falei, mas eu falei para fazer, mas é claro que é agora. Às vezes não é claro. Ou às vezes a pessoa não quer fazer. E, por último, prepare-se para ouvir um não. Nossa, eu aprendi a comunicação não violenta, eu sei todos os passos. Olha, eu tô... Então, e às vezes a gente ouve um não. Por quê? Nem sempre a minha necessidade é a que vai prevalecer naquela situação. O outro também tem necessidades. Então, estar preparado para um não é importante. Por que eu falo para a gente olhar para as nossas necessidades? Porque a partir de olhar o que eu preciso, eu preciso de leveza, eu preciso de descanso. Tá, o que eu posso fazer com essa necessidade? Eu posso ir para a praia, eu posso passear num parque, eu estou sem grana, mas eu preciso de leveza nesse momento. Eu vou andar num parque público, então. Sei, eu vou pegar quem tiver, eu vou andar de bicicleta, porque aí eu estou em contato com a minha necessidade, não necessariamente eu tenho... E aí eu vejo as estratégias de ação para resolver essa necessidade, que são várias, não são só uma. Isso é legal, isso eu acho a beleza da comunicação não violenta. A gente começa a buscar outras estratégias de ação. Esse aqui é o livro base da comunicação não violenta. Eu vou fechar com o Marshall Rosenberg, que gostava de tocar violão. Ele tinha uma amiga que fazia músicas para ele, que chama Natural Giving, que é o dar natural. Então, ele fala um pouquinho sobre isso, eu vou finalizar, e aí eu vou abrir, né, e a gente conversa mais um pouco e finaliza. Pode ser, Cíntia? Eu sei que vocês já estão cansados, eu percebo isso. Verdade. Vou falar agora, senão depois eu esqueço, meu marido está me falando. Muitas vezes eu estou em necessidade, eu tenho esse joguinho no site da Colibri que compra, é o Grok. Ele é um livro de 75 cartas de sentimentos e 75 cartas de necessidades. Ele tem um manual para brincar, para jogar. Gente, dá super para usar na escola, viu? Às vezes em situação de conflito, para conversar. E aí ele tem 75 cartas de sentimentos e de necessidades. E muitas vezes eu já usei em casa, em conflito em casa, né, de família, já usei com amigos, já usei em várias situações. Uma vez com meu pai tem uma dificuldade enorme para falar de sentimentos. E assim, foi muito emocionante fazer com ele o Grok. Basicamente, eu jogo assim, de uma maneira... Assim, eu coloco todas as cartas dos sentimentos e peço para a pessoa escolher o que ela está sentindo diante do conflito. Depois eu fecho, ela separa as cartas. Depois de todas as necessidades. E aí separa. E depois começa a falar de uma por uma. É curativo. Grok. Depois vocês vêm aqui na frente, tá? É G-R-O-K. Grok. Eu vou pôr o vídeo do Marshall e aí a gente conversa. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Cíntia, ao Michel, por terem me acolhido aqui. O Michel parece que tem recados para falar para vocês. Obrigada, viu?